Olá, boa noite. As pessoas vão chegando devagar. A gente espera um minuto para que as pessoas comecem a entrar. Boa noite, Aninha. Boa noite, Lucila. Boa noite, Ana. Enfim, boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. E eu vou pedir a vocês só assim, alguns poucos minutinhos para que a gente comece a nossa live de hoje, que é um pouco delicada, mas eu acredito que as pessoas, aos poucos, elas vão chegando, apesar do tema que é meio complicado, né? Mas nós estamos aqui para isso, obviamente. Bem, eu vou então começando devagar com vocês e as pessoas vão chegando, vão entrando. O tema da nossa live de hoje é violência sexual, doença ou maldade. Em primeiro lugar, eu gostaria de antemão deixar claro duas de minhas convicções. Primeira, não teço comentários a respeito dos casos de abuso sexual que circulam na mídia. Isso por dois motivos. São eles. Primeiro, porque cada mídia noticia o mesmo caso em versões diferentes. E segundo, porque não conheço o caso o suficiente para fazer qualquer tipo de análise ou emitir qualquer juízo de valor. Isso é bastante importante, né? As pessoas, elas emitem juízo de valor sem conhecer absolutamente sobre o caso. Todo e qualquer caso tem uma história, né? Tem um contexto. E quando nós não conhecemos esse contexto, como é que nós podemos atribuir um juízo de valor ou fazer uma análise? Então, eu não comento esses casos. Segundo, parto de uma premissa bastante objetiva e clara, para mim, Virgínia Ferreira. Violência é tudo aquilo que você faz com o outro, mas que você não gostaria que fizessem com você. Isso para mim é violência. Na realidade, isso é o que a gente chama, né? Eu fiz uma inversão da regra de ouro, né? O que é a dita chamada regra de ouro? Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então, se você faz com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você, isso é violência. Certamente é violência. Bem, gostaria de iniciar a live chamando a atenção para aspectos que julgo fundamentais. Prestem atenção. As palavras foram e continuam sendo banalizadas. Desta forma, naturalmente, os atos também são. Porque a palavra, às vezes, é o próprio ato. É isso que nós precisamos entender. O senso comum se apropriou e continua se apropriando de forma inadequada e indevida. Eu diria até de forma talvez ingênua, sendo generosa, né? Chamando de ingenuidade, sendo bastante generosa, de termos técnicos, específicos, que o senso comum, não tem a menor noção do que significa, mas usa. Por exemplo, as pessoas dizem assim, Mariazinha surtou quando viu o namorado com outra mulher. O que quer dizer surtar? Surtar quer dizer deu um ataque, mas surto não é isso não. Então, as pessoas se apropriam de termos técnicos. Joãozinho está com psicose de limpeza. Da onde as pessoas tiram isso? Ou seja, ele exagera na higiene. Não liga não, Joaninha é recalcada. Gente, quer dizer, está sempre mal-humorada, ela é mal-educada, ela é impaciente. Zezinho é neurótico com bebida alcoólica. Não gosta, não aprecia e perturba aquele que está tomando seu vinho. Virgínia está surtada. Ou estou no meu
no meu estado normal. É porque, vamos dizer, eu estou mais contundente. Eu diria que esse é o meu estado normal. Bem, esse cara que matou a namorada ontem é um psicopata. Jogou a namorada do 7º andar. Olha quantos termos técnicos nós utilizamos de forma totalmente indevida. Nós não sabemos o que esses termos significam e utilizamos. Eu estou falando alguns deles. Surtou, psicose recalcada, neurótico, surtada, psicopata. As pessoas não sabem o que isso significa e se utilizam. Bem, é necessário que a gente não desconsidere um outro tipo de banalização, que implica na perda de intensidade que naturalmente o termo possui. Esse percurso para nós chegarmos à violência. Você conhece uma pessoa hoje e amanhã, ao se referir a ela, você diz que ela é sua amiga. Amigo é isso? É uma pergunta. Amigo é isso? Não, não é. Não é. Amor, né? O que é o amor? Que as pessoas dizem tanto que amam, né? Elas amam, mas o que é o amor? As pessoas não sabem definir. Ora, amor não é para se definir, é para se sentir. Dor de barriga também as pessoas sentem. Saudade também as pessoas sentem. Raiva também as pessoas sentem. Como assim? As pessoas não sabem definir. Zé Cabaleiro tem uma música chamada Lenha, que exatamente traduz o que o senso comum diz. Eu não sei dizer o que quer dizer o que vou dizer. Eu amo você, mas não sei o que isso quer dizer. É exatamente isso, sem tirar nem pôr, né? Então, quando as pessoas usam as palavras, os termos, de forma indevida, elas tiram a intensidade do termo. Elas estão banalizando. Bem, e em terceiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção que os nomes não existem por acaso, as nomeações, né? Ao nomear, você diz a função. Então, se eu falo assim, alguém tem um lápis? Para que eu posso estar querendo um lápis? Para escrever. Alguém tem um celular? Para me comunicar. Gente, eu preciso de um garfo para comer, automóvel para locomoção, professor para ministrar aulas. Então, quando você nomeia, tem aí uma função. Hoje, as coisas estão tão invertidas que as pessoas chamam sogra, né? A sogra é chamada pela nora de tia e o sogro de tio. Como assim? Como uma mulher chama a sogra de tia e o sogro de tio. Sogra tem uma função, tia tem outra. Não é raro, também é bastante frequente, o marido é chamado pela esposa de paizinho e a esposa é chamada pelo marido de mãezinha. Isso está muito errado. Mãe tem uma função, esposa tem outra. Marido tem uma função, pai tem outra função. Eu digo que a violência começa no mau uso ou no uso indevido dos termos. Né? Pelo amor daquilo que cada um de vocês acredita. Isso, né? Como ser assim, né? Então, se você nomeia de forma indevida e o outro aceita, a relação sofrerá um desvio de vai sofrer pelo menos um desvio de função. Pelo menos. Como assim? Então, quando você olha para o seu marido e chama o seu marido de paizinho, você tem relações sexuais com ele? Até onde eu saiba, não, né? Ou pelo menos não deveria. Bem, em rápidas palavras,
Eu dava supervisão clínica em meu consultório e uma profissional me relatou um caso clínico. E me relatando o caso clínico disse: a minha paciente apanha, do verbo apanhar, perfumes no banheiro, nas casas onde ela vai a festas. Então as pessoas chamam ela para ir à festa, ela vai, ela entra no banheiro e pega perfumes e cremes que tenham muito valor. Ela apanha, apanha. Né? Bem, eu disse, o verbo não é apanhar, é roubar. Aí ela ficou olhando para minha cara e eu falei, você vai precisar pontuar para ela, você não apanha, você rouba. Isso é roubo. Como assim, né? Como assim? Pontuar para uma pessoa que ela rouba. Mas foi isso que foi feito. Depois que ela teve consciência disso, ela nunca mais fez. Gente, nós precisamos usar o verbo certo. Nós precisamos usar as palavras certas. Elas não existem no acaso. Imagina, boa noite, imagina que eu apontasse, né, eu, Virgínia Ferreira, apontasse para um celular e pedisse, alguém pode passar o meu livro? Aí a pessoa vai olhar para mim, eu estou apontando para o celular, é a mesma coisa aqui. O livro tem uma função, o celular tem outra, tá? Bem, dito isto, vamos lá. Quando a gente acompanha a história da humanidade, desde a antiguidade clássica até os nossos dias, podemos perceber que em seu centro, encontra-se a violência e os meios para evitá-la, diminuí-la e controlá-la. Esses dias eu li uma frase que eu achei bastante interessante, né? O que é o céu senão um suborno e o inferno senão uma ameaça? Se você ficar bonzinho, você vai para o céu. Se você não ficar bonzinho, você vai queimar no fogo do inferno. É uma tentativa que as religiões têm, obviamente. Aline, não precisa não, basta você entrar, não precisa da minha autorização não, tá, minha querida? É só você entrar direto. Então, desde os primórdios, sempre houve formas de tentar diminuir a violência. A religião é uma delas. Os 10 mandamentos é outro. As leis, outro. Então, na realidade, o que nós precisamos é entender que a violência, ela está desde os primórdios da humanidade. A violência habita o homem. Isso. Não há ninguém que esteja completamente livre da violência, já que esta é uma característica inata dos seres humanos. Mahatma Gandhi, que é um cara que lutou pela paz. Um cara que lutou pela paz. Né? Dizer que, que não existe nenhuma sociedade, ninguém livre da violência, que isso é uma característica dos seres humanos, é um grande entendimento que ele tem. Bem, aí tem 2 autores que eu gosto muito. Um é René Girard. Ele é historiador, filósofo, sociólogo e crítico literário. Ele tem, dentre vários livros, A Violência e o Sagrado, que é um livro de 1990, que é da onde eu trabalho a violência, essa violência que eu estou falando agora. Ele tem o Bode Expiatório, A Crítica no Subsolo, O Trágico e a Piedade. Esses outros 3 eu não trabalho aqui na live, apenas o primeiro, mas eu digo a vocês como indicação. A Violência e o Sagrado é de 1990, o Bode Expiatório de 2018, A Crítica no Subsolo de 2011 e O Trágico e a Piedade de 2011. São livros muito bons, só para vocês saberem por onde é que eu vou passar. E tem o Roger Dadon, que é filósofo, psicanalista, tradutor e crítico de obras de arte francesas. Ele tem um livro chamado Violência, Ensaio acerca do Homo Violens. É um livro, né? Assim como tem o Homo sapiens, o Homem Faber, enfim, tem não senhora, é minha cadela que está aqui querendo meu colo, agora eu não posso dar, infelizmente, querida. Então, nesse livro aí,
eu trabalho algumas coisas desse livro, né? Ele vai dizer que o grande valor de Jesus foi revelar aos seres humanos a violência que os habita. Por quê? Porque quando Jesus está lá junto com Barrabás, é perguntado quem é que seria libertado e quem é que seria crucificado. Então, na realidade, né? Quando perguntam Jesus ou Barrabás, é a multidão que decide por libertar Barrabás e por crucificar Jesus. Isso está lá na Bíblia, não sei o que estou dizendo, não. Isso está lá na Bíblia. É a multidão que libera Barrabás e que condena Jesus. É uma unanimidade. A ambivalência da vítima, a ambivalência de quem? De Jesus, né? Honrado com palmeiras e coroado com espinhos. Nós temos a exibição pública da vítima, né? Que ele tem todo aquele percurso, né? Carregando a cruz, e na hora da crucificação dele. Então, o que nós temos? Uma violência coletiva contra ele. Exatamente isso, uma violência coletiva, né, contra Jesus. O reino da violência instaura-se desde os primórdios do mundo. Eu sou ateia, mas eu conheço Gênesis, basta que a gente leia. A expulsão de Eva e Adão do paraíso. Eva, né, é um castigo que atinge a mulher, a dor do parto. E Adão é ter que trabalhar para poder comer. Porque no paraíso eles não precisavam trabalhar, nem havia dor. Então a mulher é condenada à dor no parto e o homem, Adão, condenado a trabalhar para bancar a subsistência. O dilúvio, que foi um verdadeiro biocídio, foi uma coisa assim de outro mundo. E eu digo a todos aqueles, lembro a todos aqueles que não gostam de animais, que horror, que Jesus mandou colocar, tudo bem, Evelyn, mandou colocar, foram animais na arca, não homens. Né? Não homens. Bem, a Torre de Babel, embaralhando a linguagem dos homens e dispersando-a por toda a terra. Se prosseguíssemos ainda no texto bíblico, chegaríamos ao limite absoluto da violência. Jesus feito homem, morre crucificado. Então, na realidade, oi Ricardo, na realidade, o que é que nós temos? Na realidade, nós temos vários exemplos, inúmeros exemplos. O que eu estou querendo ressaltar é que, mesmo nos livros sagrados, a violência habita o homem. Né? A violência faz parte da história da humanidade. Bem, então, o que é violência? Eu vou, abram aspas, porque essa definição de violência é uma definição que está no Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, da OMS, tá? De 2002. Uso intencional da força física. Então, sempre que há violência, há uma intenção. Há uma intenção. Por isso é que, no início, eu falei a vocês que eu fiz o oposto da regra de ouro, né? Parto de uma premissa bastante objetiva e clara. Violência é tudo aquilo que você faz com o outro, mas que você não gostaria que fizessem com você. Então, o que nós precisamos? Tem alguém me pedindo solicitação para entrar. Eu não preciso autorizar, não. É só entrar mesmo, não preciso autorizar, não. Então, uso intencional da força física. Intencional. Então, se é consciente ou se é inconsciente é uma outra coisa. O que eu quero dizer aqui, eu estou dizendo é que há um uso da força e que esse uso da força é intencional. Ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, porque quando nós falamos de violência, muitas vezes nós estamos remetidos ao outro, né? Mas nós precisamos entender que muitas vezes a violência
nós imprimimos contra nós mesmos, né? Ou contra outra pessoa, ou contra um grupo, uma comunidade, enfim, que resulte ou que tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, o que nós precisamos entender é que há vários tipos de violência. E a violência se perpetua ao longo da história da humanidade. E eu digo a vocês, a tecnologia só organizou a violência. A tecnologia é um instrumento que, se utilizado de forma indevida, ele é um veículo de violência muito grande, muito grande. Desde da organização da violência, quando os grupos marcam encontros para sair por aí, quebrando lojas, enfim, fazendo o que fazem, como quando você expõe uma pessoa, quando você rouba fotos e coloca na internet, enfim, né? Então, a tecnologia facilitou a violência, tanto na organização quanto na ação. Agora, entendam, não são todos que fazem isso, obviamente. Tem muita gente que utiliza muito bem a internet, inclusive no sentido oposto. Bem, então a violência é um fato humano e social. Quando eu digo é um fato humano, eu estou dizendo que exatamente, dependendo do uso que se faça da rede social, deixa a pessoa mais violenta assim. Quando eu digo que a violência é um fato humano e social, eu estou tirando disso aí o animal. O animal, ele não é violento. O animal, ele não é cruel. O animal não tem maldade. O animal não é tirânico. Então, é um fato humano e social. Não se conhece nenhuma sociedade totalmente isenta de violência. Alguma forma de violência as sociedades têm. Bem, a violência é histórica. Cada sociedade, dentro de épocas específicas, apresenta formas particulares de violência. Então, na realidade, algumas sociedades são mais violentas, outras menos violentas. Muitas vezes, a violência ela é diluída em algumas práticas que você não percebe, mas ela tem a violência. Ela é diluída como, por exemplo, me dê um exemplo, Virgínia, o dilema das redes. Isso é uma violência. Né? Nos leva a uma determinada ação sem nós nos darmos conta. É uma forma de violência? Nós temos a nossa parte de responsabilidade? Temos, obviamente que temos. Mas existe também a violência do outro. Bem, há formas de violência que se perpetuam no tempo e parecem ser naturais, mas não são. Não podemos confundir natural com frequente, que é a violência de gênero e das diferentes formas de discriminação, raças, né, dos brancos contra os negros, de outros grupos contra os judeus, enfim. Desde que o mundo é mundo sempre foi assim. Não, isso não justifica. A violência abrange todas as classes e todos os segmentos sociais. Nós temos sempre, não sei porquê, a ilusão de que a violência ela povoa, né, as classes desfavorecidas e que na classe alta não há assim. Bem, e ainda, né, a violência também está dentro de cada um de nós. Nós somos violentos, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas nós somos violentos. Eu já mostrei isso para vocês aqui. Se você vai pegar um ônibus, né, o ponto está cheio, o ônibus chega, um empurra o outro, isso é violência. Se você senta, né, aí entra uma senhora, você finge que está dormindo ou que está olhando para o nada com cara de paisagem, isso é violência. Enfim, nós não estamos falando aqui, nem é preciso, das violências em grandes proporções. Nós estamos falando aqui de violências que
São pequenas, do cotidiano que nós praticamos. E aí a Maria Cecília Minayo é uma socióloga e pesquisadora emérita da Fiocruz, né? E que ela se destacou pelas pesquisas sobre violência. Ela tem um livro chamado Violência e Saúde, muito interessante, pela Fiocruz, 2006. Ela diz que geralmente nós achamos que violento é o outro, não a gente. É por isso que é tão difícil também, esse é um dos motivos, que a gente possa fazer alguma coisa contra a violência do outro. Porque nós também somos violentos e achamos que violento é sempre o outro, porque quando o outro faz alguma coisa não tem justificativa, mas se eu faço, tem. Então, se o outro grita comigo, ele é agressivo, ele foi grosso, mas se eu grito com o outro foi porque ele me provocou. Não, gritar não é certo. Ponto. Não se justifica um ato violento, não há justificativa para isso. Bem, e aí, só para vocês terem uma ideia, na psicanálise eu vou passar por alguns textos do Freud sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome específica denominada neurose de angústia, os 3 ensaios sobre a sexualidade, a psicologia de grupo e análise do ego e o mal-estar na civilização. Mas não fiquem preocupados que eu vou passar de forma bastante clara, né? Porque eu tenho todo interesse, obviamente, que vocês entendam. Bem, Freud vai dizer, o que eu concordo plenamente, eu sou freudiana, não esqueçam disso, né? Sexual não designa apenas as atividades e o prazer que dependem do funcionamento do aparato genital, mas toda a série de excitações e de atividades presentes desde a infância que proporcionam um prazer irredutível à satisfação de uma necessidade fisiológica. O que o Freud quer dizer? O Freud quer dizer que o que é da ordem do sexual não é meramente orgânico. Tem um componente orgânico? Sim, obviamente que tem. Obviamente que tem. Mas tem também um componente psíquico, um componente emocional. Isso é que nós precisamos entender. Isso é que nós precisamos entender. Então, é simples, né? O prazer está diretamente relacionado ao aparato psíquico. Se não houver fantasia, não há prazer. Se você tem consciência das suas fantasias, né, é uma outra coisa. Mas se não houver fantasia, não há prazer sexual. Ai, Virgínia, você pode explicar isso de uma outra forma? Posso. Você está, no momento, tendo relações sexuais com seu marido, com a sua mulher, seja lá com quem for. Você pensou, naquele momento, passou pela sua cabeça, que você esqueceu de pagar uma conta, eu quero ver você continuar tendo prazer na relação sexual. Para, acaba. Acaba. No que um pensamento da ordem do real invade o seu aparato psíquico, acabou. Se fosse apenas orgânico, não acabaria. Não acabaria. Obviamente que não. Então, Freud vai dizer aquilo que é da ordem do prazer, sobretudo do prazer sexual, é muito mais emocional, é muito mais psíquico do que propriamente da ordem do orgânico, né? Da ordem dos... Por exemplo, você está aborrecida, você come. Você está comendo, aborrecida, mas você está comendo. Você está ansiosa, mas você está comendo. Você está preocupada, você faz as suas necessidades normalmente. Mas eu quero ver você preocupada que o seu filho saiu, são 3 da manhã e ele ainda não voltou, ele ficou de voltar meia-noite, se você vai querer ter relações sexuais. Você diz, o que você diz? Eu não tenho cabeça para isso. E é exatamente isso mesmo. Então,
Em situação normal, você depende do seu emocional, do seu psíquico e do seu orgânico. Em situação normal, tá? O que é a violência sexual? Uso intencional, aí eu vou falar, eu montei para vocês, para poder a gente fazer a nossa live, uma definição de violência sexual. A partir da definição de violência dada pela OMS no relatório de 2002, com o que Freud vai definir como sexual. Então, eu fiz uma síntese das duas, né, das duas definições, para daí surgir uma terceira. Bem, o que é a violência sexual? É o uso intencional da força física ou do poder em ameaça, ou do poder real ou em ameaça, contra outra pessoa para obtenção de prazer através das zonas erógenas. Eu não falei da genitália, eu falei das zonas erógenas, que pode incluir a genitália, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, em morte física, em dano psicológico, moral e social. Então, quando eu falo da violência sexual, eu estou falando de todo e qualquer tipo de violência sexual. Inclusive daquela que as pessoas imprimem elas contra elas mesmas. Que eu já ouvi várias vezes pessoas dizerem assim: eu ontem tive relações sexuais com meu marido. Ai, que saco, mas fiz só para cumprir o meu dever. Que dever que você tem? Que relação é essa? Então, por dever, você tem relações sexuais, é isso? Isso é uma violência que você está imprimindo contra você. Aí eu pergunto, mas o seu marido ou a sua mulher sabia disso? Não, não tem a menor noção. O outro diz que não tem a menor noção. Mas, então, eu quero chamar a atenção para um fato. Muitas vezes, essa violência sexual não vem do outro, vem da própria pessoa contra ela mesma. Então, muitas vezes, para cumprir com o meu dever de marido, para cumprir com o meu dever de homem, para cumprir com o meu dever de mulher, o que é isso? Onde é que isso está escrito? É uma pergunta, né? Bem, o uso intencional da força contra si mesmo ou contra o outro é uma tirania, é uma crueldade. Então, na doença psíquica, que eu pergunto, né, violência sexual, doença ou maldade? Na doença psíquica, não, esse não é todo em caixa alta. Não há intencionalidade. O doente mental, entre aspas, esse doente mental, tem uma espécie de cisão na cadeia associativa do pensamento que o tira disso que nós chamamos de realidade, que nós compartilhamos, que é comum a todos. Ele não participa dessa realidade. O doente mental, ele não participa, ele tem uma realidade própria, uma realidade que ele vive. Então, falar que é doença mental, eu não acredito. Na doença mental, o indivíduo pode ser agressivo durante um surto, que nada mais é do que uma agitação motora, da qual ele não tem controle nem noção de que ele deveria ter. Então, quando uma pessoa ela está em surto, obviamente, ela pode ficar agitada motoramente? Sim, sim. Mas ela não tem a menor noção de que isso ela não deveria fazer. Ela não tem noção de que ela, né, poderia tentar controlar, ela não tem noção. Então, isso é bastante interessante que a gente preste atenção. Volto a dizer,
Na doença mental, o indivíduo pode ser agressivo durante um surto, que nada mais é do que uma agitação motora, da qual ele não tem controle nem noção de que deveria ter. Por quê? Porque ele não compartilha a mesma realidade que nós compartilhamos. Bem, então, a violência sexual é um ato intencional, tirânico e covarde. Intencional, tirânico e covarde. Os homens já se acham superiores a outros homens. Se acham superiores aos animais. Se acham superiores à natureza. Não são. Não são. Quem pensa dessa forma precisa parar para refletir. Nós não somos seres superiores. Não somos. Se fôssemos, o mundo não estaria da forma que está. Porque quem está causando todo esse caos não são os animais. Nós é que causamos caos na vida deles. Nós é que cometemos crueldade, inclusive sexual, contra os animais. Ah, isso é doença, Virgínia. Não, não é não. Isso é mau caratismo. Isso é mau caratismo. Porque o homem pega uma cadela. Eu quero ver ele pegar uma leoa. Eu quero ver ele pegar um animal que seja mais forte do que ele. Que, aliás, a violência sexual, ela acontece ou porque a vítima permite, no caso das mulheres que acham que tem que ter relações sexuais com o marido para cumprir a sua atividade, a sua função de mulher, ou através do uso intencional da força. Bem, então a violência sexual é um ato intencional, tirânico e covarde. Primeiro, porque a vítima, o outro, não quer. E a pessoa tem o direito de não querer. Segundo, porque a vítima não dispõe de condições para reagir. Não, Evelyn, não é doença, não. Eu vou chegar aí. Então, quando o homem ameaça uma mulher com uma arma de fogo, com uma faca, seja lá com o que for, né, ele está colocando o outro numa situação de fragilidade. É isso que eu estou querendo dizer. Porque a vítima não dispõe de condições para reagir. Porque o sofrimento é tão grande que aquele que está sendo violentado nem raiva no momento tem condições de sentir. Nem raiva. Porque se ele tivesse raiva, ele partiria para cima do outro. Porque aquele que está sendo violentado, no momento que está sofrendo a violência, não tem a menor capacidade para fantasiar qualquer coisa. Ele está sentindo dor, ele está em sofrimento. É isso que ele tem nesse momento. É sofrimento, é dor. É isso que ele tem. Então, quando nós, na realidade, passamos... Tem um dito, uma frase que eu coloquei no meu Instagram, chamada mais ou menos assim: quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. E quando nós pegamos esse tipo de crime e tentamos jogar, e tentamos colocar dentro da categoria de doença mental, nós estamos poupando o lobo, a raposa, seja lá o que for, e sacrificando a ovelha. Bem, as sociedades precisam colocar um basta nesse hábito tão prejudicial à vida no campo social, à vida em sociedade. Nós somos seres sociais. Ou seja, tudo aquilo que não cabe dentro da moral estabelecida ou dentro dos padrões mínimos de respeito ao outro, é lançado na categoria de doença mental. Não podemos continuar com essa prática. Não podemos continuar com essa prática. Então, tudo aquilo que para a gente não é da ordem, é um horror, o que nós fazemos? Jaqueline, pode entrar, eu não preciso autorizar não, tá bom? Então,
Tudo aquilo que foge à nossa capacidade de compreensão, nós pegamos e colocamos na categoria da doença mental. Não é. No que eu coloco o tirânico, né, o tirano, criminoso, dentro da categoria de doença mental, eu o isento de toda e qualquer responsabilidade pelo ato criminoso cometido. E, consequentemente, a lei não incidirá sobre ele. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso muito específico que aconteceu comigo. Eu tinha consultório em Icaraí, num prédio que eu acho que até hoje é o prédio mais luxuoso do Rio de Janeiro. Ele é todo espelhado, ele é lindo. E aí eu tinha consultório ali. Um dia eu estou no saguão para pegar o elevador. Aí eu vi quando a recepcionista, porque nesse prédio tinha uma recepcionista, falou assim, aquela ali que é a psicanalista Virgínia Ferreira. Aí um homem se aproximou de mim e pediu para conversar comigo. Sabe o que ele queria que eu, Virgínia Ferreira, fizesse? O filho dele foi acusado de estupro. E ele queria que eu, junto com o advogado de defesa, livrássemos o filho dele da cadeia. Porque a moça, né, foi a óbito. Então ele ouviu falar a meu respeito, eu dava aula na Maria Tereza, em Niterói. Ele me ofereceu uma fortuna. O homem sabia até o carro que eu tinha. Ele falou para mim, a senhora vai continuar andando com aquele carro que está lá na garagem, aquele Gol. Poderia estar andando com outro carro. Um absurdo. Então ele queria que eu lesse o processo e que eu argumentasse que o filho dele teve um surto. Sabe por quê? Porque quando eu argumento dizendo que o outro teve um surto, não há quem possa dizer não teve. Não teve. Não há nenhum exame clínico, laboratorial, que diga assim, olha, esse sujeito aqui, um exame de imagem, olha, ele tem uma disfunção no lobo frontal. Ele tem uma disfunção, não tem nada. Então, sabendo argumentar, você diz que ele teve um surto, teve um episódio e isso aconteceu. Aí eu falei para ele, não, eu não faço. Ele falou, mas tem outra pessoa que vai fazer. Eu falei, então tá, que outra faça. Mas o que eu quero dizer a vocês é que isso acontece e acontece muito. Não se iludam, né? O pior para mim é ter quem faça. Bem, então, se nós tiramos ele, né, da categoria de criminoso e colocamos ele na categoria de louco, nós fazemos o quê? Nós o livramos de toda e qualquer responsabilidade pelos seus atos. É simples assim. E aí eu pergunto a vocês, por que tanta dificuldade em identificar e aceitar que o ser humano é mau? Em graus diferentes, mas é mau. Por que nós temos essa dificuldade? Você não se acha mal, não? Você se acha um cara legal, um cara bacana? Aliás, me perdoe a objetividade, mas tem alguns perfis, não sei bem, no Instagram, que dizem assim, eu sou um cara legal, eu sou uma garota legal. E quem é que não vai se achar legal, né? Bem, porque seres humanos muito maus atraem e despertam o desejo de tantos. O dito maníaco do parque, todo mundo lembra, em São Paulo, Francisco de Assis, estava porque não sei se permanece, internado num hospital de custódia e tratamento para loucos criminosos. Esse cidadão recebia semanalmente dezenas de cartas de mulheres apaixonadas por ele e o pedindo em casamento. Isso não é brincadeira, isso é sério, isso é bastante sério. Esse cidadão que estuprou e matou várias mulheres, recebia semanalmente dezenas de cartas de mulheres pedindo ele em casamento. Ele se casou, não sei se foi com uma advogada ou com uma promotora. O que há aí, né?
que que há aí que essas mulheres se sentem atraídas? Bem, um outro exemplo é o médico Roger Abdelmassif, especialista em reprodução humana e que foi acusado por dezenas de pacientes de estupro. Enquanto elas estavam sob anestesia, né? Enquanto elas estavam sedadas, ele abusava, né? Casou com Larissa Maria Sacco, ex-procuradora da República que abandonou a carreira para casar e viver com ele. Ela casou com ele depois de tudo isso. Ela abandonou uma carreira promissora de procuradora da República para viver com esse homem. Tem um psicanalista que eu aprecio muito, foi meu professor. Eu participei de uma pesquisa com ele no Hospital de Custódia e Tratamento Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro. E essa pesquisa era para reconstruir, né, a história do hospital. E ele tem um livro muito interessante chamado Por que, Afinal, Matamos? É de um livro de 2010. Nesse livro, ele pergunta: qual a serventia que a humanidade retira da criminalidade? Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Mas é para que nós possamos pensar juntos. Alguma serventia nós tiramos. Eu penso, né, que quando o ser humano é mau, banaliza as palavras, retirando do ato ou da situação sua intensidade, é igual à fragmentação dos laços sociais, o fortalecimento da tirania que os habita e o aumento da criminalidade. Ou seja, nós precisamos necessariamente entender que quando ele faz essa pergunta, qual a serventia que a humanidade retira da criminalidade? E eu digo que a serventia, que a nossa violência, que habita em cada um de nós, em graus diferentes, escoa pelo crime do outro. É simples assim. É simples assim. Então, a nossa violência escoa pelo crime do outro. Eu acho que é isso. Que não é outra coisa. Nós perdemos a capacidade de amar. Nós perdemos a capacidade de respeito ao outro. Aqui, eu estou falando de uma violência sexual, que eu poderia falar de uma violência moral, de uma violência psicológica. Eu resolvi falar da violência sexual porque, segundo o meu entendimento, a violência sexual, ela abrange violência moral, a violência psicológica, ela abrange a violência física, né? Porque ela se dá no corpo. Então, o que nós precisamos é entender que cada vez que nós fazemos mau uso das palavras, cada vez que nós colocamos essas pessoas na categoria da doença mental, é um doente. Só pode ser um doente. Um cara que faz uma coisa dessa só pode ser um doente. O Contardo Caligares, um psicanalista, ele escrevia para a Folha, no Caderno Mais, muito interessante. E ele teve uma matéria que ele fez, que é o seguinte: enquanto nós insistirmos na ideia de que o ser humano é bom, nós nos tornamos presas fáceis da nossa própria maldade e da maldade alheia. Por que tanta dificuldade em admitir que o ser humano é mau? Sabe por quê? Porque se eu admito que o ser humano é mau, eu estou assumindo também a minha maldade. E eu não tenho como me libertar, eu não tenho como contribuir para a construção de uma sociedade mais justa se eu não tiver acesso a mim. Se eu não tiver acesso a esse meu lado que comporta ali, que é feito, que é povoado pelos meus restos não civilizáveis. Então, a violência sexual
Não importa se é contra uma criança, contra um animal, contra um idoso, contra um homem, contra uma mulher. Violência sexual é crime. Ponto. Ponto. Se não fosse um ato intencional de causar prejuízo ao outro, seja esse prejuízo qual for, ele não usaria a força. Ele não partiria para cima daqueles que naquela situação estão em situação de fragilidade. Isso é o que nós precisamos entender. Bem, então, eu penso que nós precisamos nos ocupar disso. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Martin Luther King. Então, cada vez que nós não nos preocupamos com o silêncio dos bons, cada vez que nós não fazemos nada contra essa tirania, esse mal que habita dentro de cada um de nós e dentro de cada um do outro que nos cerca, nós estamos sendo cúmplices. Eu não estou fazendo, mas o outro está. Bem, e aí eu digo a vocês, enquanto eu, Virgínia Ferreira, tiver voz, vou gritar em defesa dos bons, dos indefesos. O dia em que eu perder a capacidade de me indignar e de lutar contra a crueldade, porque eu luto contra a crueldade, é porque eu morri para a vida. Então, isso para mim é uma causa. Isso para mim é uma causa. Nós precisamos brigar, nós precisamos colocar as pessoas para refletir, nós refletirmos também, nós precisamos denunciar, nós precisamos agir. Bem, enquanto tantos matam, estupram, esfaqueiam, esbofeteiam, socam, ofendem, enfim, despejam seus restos civilizados, tirânicos e cruéis em cima dos mais fracos na situação, eu prefiro encerrar a live com duas imagens. Uma é essa aqui, que vocês vão encontrar no meu Instagram, que diz o seguinte: pedreiro perde casa em incêndio foi agora, mas se emociona ao encontrar seu cachorro com vida. Ele diz, eu podia perder tudo, menos ele. Deveríamos nós ter vergonha. Né? Um homem que se encontra numa situação difícil, desfavorável financeiramente, diz que para ele podia perder tudo, mas contanto que ele não perdesse o cachorro. Bem, a partir dessa e da próxima imagem que eu vou mostrar a vocês, é possível perceber que nem tudo está perdido. Ou seja, né, o homem diz que pode perder tudo menos o cachorro dele. Há motivos para continuar lutando. Um outro motivo bastante relevante e que faz toda a diferença na luta é a filósofa e medievalista Regina Schopke, que briga pela libertação animal a partir da libertação humana. Aspas, palavra da Regina. A guerra é pela libertação da vida que foi aprisionada no homem e pelo próprio homem. Isso está num artigo que ela publicou chamado Corpo Sem Órgãos e a Produção da Singularidade, a produção da verdadeira máquina de guerra, está na Revista de Filosofia Aurora. Ela é professora da UERJ e coordenadora na mesma instituição do NEDA, Núcleo de Estudos de Direito de Animais, Núcleo de Estudos dos Direitos de Animais. A Regina Schopke é autora de vários livros, tradutora de tantos outros, e esse ano, ainda, para a nossa alegria, que fortalecerá a nossa força e a nossa resistência, lançará 2 outros livros, pela editora Confraria dos Ventos. São eles: Alegria, a verdadeira resistência, e As origens da opressão, a escravidão humana e animal. Que esses 2 livros, que serão lançados, muito interessantes, eu vou publicar no meu Instagram. Bem, eu gostaria de
encerrar agora, até porque vai me derrubar, me derrubar. Eu estava estudando para fazer essa live e descobri muita coisa interessante sobre o amor. É possível, quem sabe, não estou prometendo, que ainda esse ano eu faça uma live sobre esse intenso e autêntico sentimento, o amor. Aí eu pergunto a Regina Schopke, será o amor também uma resistência, assim como a alegria? Eu espero que sim. Eu espero que a gente esteja muito mais disposto, né, a nos conhecermos, a entrar em contato com essa violência que nos habita, a fim de que nós possamos, de fato, ter o controle sobre ela e que, né, nós possamos agir mais nessa sociedade, denunciando a violência sexual contra quem quer que seja, e, sobretudo, não violentando a si mesmo. Que, né, o ato sexual, seja ele como for, nunca seja violento. Seja sempre uma vontade dos envolvidos na situação. Então, nós precisamos entender isso. Eu acho que essa é uma das formas de nós caminharmos, de alguma forma, rumo à felicidade. Não nos violando a nós mesmos, em ordem nenhuma, em esfera nenhuma, muito menos na ordem do sexual, muito menos. Que tenhamos vontade. É isso que é preciso. Quando não tiver, não tem. E se o outro não te quiser mais, Dalai Lama diz, né? Você, né, não perde, você se livra. Então, se ele não sabe respeitar você, é bom que ele vá. E é bom que você aprenda a se respeitar. Gente, um beijo a todos, uma boa semana e até segunda-feira. Obrigada a todos.